E aí, galera do CEPAN, tudo bem? Moçada do SEMI, vamos continuar com a nossa matemática A. Hoje nós vamos ver então a aula número 5, que fala de alguns assuntos muito importantes. Ela vai falar com vocês da função exponencial, que é um assunto importante, tá? Até está em voga aí muitos gráficos exponenciais por causa do nosso infeliz coronavírus, né? Também vamos ver a questão da função logarítmica em relação a domínio de função logarítmica que pode aparecer numa prova. E aí a parte mais importante da aula de hoje, que é a parte de funções compostas, tá certo? Então vamos lá. Sobre a função exponencial, quando o exercício ele tem duas formas de aparecer no vestibular. A primeira forma é quando você tem uma função exponencial e ele quer um valor numérico na função exponencial, ou que acaba transformando essa função ou numa equação exponencial, ou numa equação até do primeiro grau, do segundo grau, depende da incógnita que você vai substituir, tá certo? É o mais fácil. Agora, pode aparecer um exercício de função exponencial baseado na fórmula f de x igual a elevado a x, aonde esse a é um número maior que zero e diferente de 1. Então, a base nunca será negativa e não pode ser 1, porque 1 elevado a qualquer coisa seria o próprio 1, tá certo? Com essa condição do a ser maior que zero e diferente de 1, tem duas situações para analisar. Primeira, de uma função exponencial crescente, tá certo? A função exponencial crescente é toda função exponencial que tem como base um número maior que 1. Então, se a base for maior que 1, a função exponencial é crescente. Por exemplo, a função f de x igual a 2 elevado a x. A base é 2, é um número maior que 1. Você viu esse gráfico várias vezes ultimamente aí na questão do coronavírus, né? Que, infelizmente, o crescimento das infecções do coronavírus é um crescimento exponencial. Então, alguns países têm uma curva menor de crescimento, alguns países têm uma curva maior. Esperamos que o Brasil não seja tão grande. Porque quando ela passa de um certo limite, o que acontece? O sistema de saúde se sobrecarrega e não tem leitos de UTIs para todas as pessoas que precisarem. O chamado achatamento da curva, que acontece via isolamento social, que a gente está sofrendo agora, ele faz com que a curva tenha um crescimento menor, exponencial, que a fase de estagnação também seja menor abaixo do limite de capacidade do sistema de saúde, e depois, quando acaba a doença, que todo vírus tem um ciclo de término depois, né? Não tenha sobrecarregado de nenhuma maneira o sistema de saúde. Então, a gente espera que o Brasil isso aconteça. Mas todas elas têm um crescimento exponencial na primeira fase. Então, a primeira fase da doença é um crescimento de uma função exponencial. Depois ela estagna, ela vira uma parte linear, né? Linear, desculpa, fica uma parte constante, que é uma estabilidade, e depois é uma função decrescente que ela cai até zero. Tá? Mas a primeira fase é uma função exponencial, é um exemplo de uma função exponencial crescente. Agora, eu posso também ter uma função exponencial decrescente. E a função exponencial decrescente acontece quando a base é um número entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1. Por exemplo, o 1 meio, né? 1 sobre 2 é 0,5. Então, é um número que está entre o 0 e o 1. Então, essa é uma função exponencial decrescente, tá certo? Então, a crescente é quando a base é maior que 1 e a decrescente quando é um número entre 0 e 1. Lembre que no vestibular você não vai construir o gráfico, mas é importante saber analisar o gráfico da função, diferenciar a reta da função crescente da função decrescente, e quando que eu tenho uma função exponencial crescente e quando que eu tenho uma função exponencial decrescente, tá certo? Nessas duas funções, se você observar o conjunto domínio das duas, ele pode ser qualquer número real. O x pode ser qualquer número positivo ou negativo. Veja que o gráfico está à esquerda e à direita de y, tá certo? Agora, já o conjunto imagem vai ser sempre os números positivos, porque o resultado de qualquer potência, cuja base seja positiva elevado a qualquer expoente, sempre dará positivo. Então, o conjunto imagem seria o conjunto dos reais positivos. Tudo bem? Outro detalhe importante da função exponencial é esse ponto aqui nas funções cortam o eixo y. Elas nunca vão cortar o eixo x. Se elas forem da forma f de x igual a elevado a x, elas não cortam o eixo x. Elas chegam a se aproximar de um número muito próximo lá do x, mas não chega nem a encostar. Tá? Agora, todas elas cortam o eixo y. E a curiosidade é que elas cortam o eixo y no mesmo ponto, de coordenadas 0 e 1, independente de quem seja o a. Lembra, você fala, mas como assim, professor? É porque se eu substituir no lugar do x, eu colocar 0, qualquer número elevado a 0 não é igual a 1. Então, se o x for 0, o f de x, que é o y, vai ser 1, independente de quem seja o a. Por isso que elas sempre vão cortar o eixo y no ponto de coordenada
0 e 1. Então, sobre função exponencial, basicamente é isso que pode aparecer na prova do vestibular. Tá? A interpretação de um gráfico de uma função exponencial, como seria a fórmula da função, né? Se a base é um número maior que 1, ou entre 0 e 1, se ela é crescente ou decrescente. É isso que você tem que saber fazer na prova da UEPG e nas provas dos vestibulares de uma maneira geral. Tudo bem? Muito bem. Sobre a questão da função logarítmica, veja bem, dada a função f de x igual a logaritmo de x ao quadrado menos 5x mais 6, então o domínio dessa função é esse domínio indicado aqui, ó, x pertence a R, tal que x menor que 2 ou x maior que 3, será que isso aí é verdadeiro? Bom, o domínio de uma função ele é baseado na condição de existência da função, tá certo? Ou seja, a base tem que ser um número maior que 0 e diferente de 1. E nesse caso, como a base não aparece, você sabe que a base é 10, o logaritmo, né? E o antilogaritmo tem que ser um número maior que 0. Então, quando eu falo em domínio de função logarítmica, eu tenho que me concentrar na condição de existência do logaritmo. Base maior que 0 é diferente de 1, então nesse caso é 10, é um número exato, não precisa se preocupar com ele. E o antilogaritmo maior que 0. Então, esse x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser um número maior que 0, tá certo? Então, esse valor x ao quadrado menos 5x mais 6, que compõe o antilogaritmo, tem que ser um número maior que 0. Antilogaritmo ou logaritmando, né? Como é o nome conhecido. Pode ser antilogaritmo ou logaritmando. É essa parte que vem logo depois escrita do log, tá certo? É o resultado da potência propriamente dito, né? Bom, ele tem que ser um número maior que 0. Então, nesse caso, você cria uma inequação do segundo grau, né? X ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser um número maior do que 0, tá? Então, para determinar o domínio dessa função logarítmica, eu simplesmente vou resolver essa inequação do segundo grau. E a solução dessa inequação do segundo grau será o domínio da função logarítmica. Então, primeiro eu acho as raízes dessa equação do segundo grau igualando a 0, né? Os números que somados dão 5 e multiplicados dão 6, são 2 e 3. 2 vezes 3, 6, 2 mais 3, 5. Aí eu coloco esses valores numa reta real, tá certo? Coloco lá os dois valores com bolinha aberta no 2 e no 3, e a gente usa uma cama. Mesmo sinal de A, contrário de A, mesmo de A, né? Como A é o valor que multiplica o x ao quadrado e aqui é positivo, é 1 na frente de x ao quadrado positivo, então mesmo de A mais, contrário de A menos e mesmo de A mais. Então fica mais, menos, mais, tá certo? Bom, como ele quer os valores maiores do que 0, os positivos, a cobrinha vai nas pontas, né? Nos extremos, onde é antes do 2 e depois do 3, tá? Então esquece a questão de uma cama, eu nem marquei uma cama aqui para você não confundir, tá? Uma cama mesmo de A contrário de A mesmo de A. E aí, como o A é positivo e ele quer os maiores do que 0, que são os positivos, a cobrinha vai nos dois extremos, né? Bom, antes do 2 são os valores o quê? Menores do que 2. Para a esquerda, 2 são os menores que 2. E para a direita, né, são os valores maiores do que 3. Então, o x tem que ser um número menor que 2, ou o x tem que ser um número maior que 3, que é como ele colocou lá em cima do domínio. X pertence ao conjunto dos reais, desde que ele seja um número menor que 2 ou maior que 3. Então, realmente, o domínio da função está descrito ali na parte de cima. Então, quando eu falo de função logarítmica, normalmente nos exercícios de vestibular, ele fala de domínio de função logarítmica. E para você aplicar, tem que lembrar da condição de existência do logaritmo. A base maior que 0 é diferente de 1, nesse caso é 10, então não preciso me preocupar com a base. E o antilogaritmo maior que 0. Então, eu resolvi aí uma inequação do segundo grau, e com essa inequação do segundo grau eu obtive então o domínio dessa função logarítmica. Então, sobre exponenciais, funções exponenciais e funções logarítmicas, basicamente é isso que aparece nas provas dos vestibulares. Tudo bem? Muito bem. Agora a gente vai falar da função composta. Essa é a parte mais importante da aula de hoje, tá? Função composta é quando eu coloco uma função dentro de outra função. Então, verifique esse diagrama de flechas aqui, ó. Eu tenho o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Então, para ligar o conjunto A com o conjunto B, eu uso a função f. A função f relaciona os elementos de A com B. E a função g relaciona os elementos de B com C. Tá certo? Então, se eu quisesse partir de A e chegar no C, eu teria que passar primeiro por B. Agora, eu posso compor estas duas funções, criar um atalho, partir direto de A e chegar em C, sem passar por B. Para isso, eu componho a função f com a função g, criando a função g bolinha f,
que é a mesma coisa que g de f de x. Daqui a pouco eu escrevo isso para vocês entenderem melhor. Mas é isso que acontece, você cria um atalho, quando você junta duas funções numa só, você cria um atalho para chegar na resposta de maneira mais rápida. Cara, isso tem inúmeras aplicações na matemática, na informática, por exemplo, quando as empresas de tecnologia desenvolvem um novo processador, eles estão compilando, colocando várias funções numa só, para deixar o processamento mais rápido. Claro que eu estou falando ali de funções da informática, né? Não tem nada a ver com a nossa função aqui linear, ou as funções polinomiais que nós usamos. Mas o conceito é o mesmo, né? Você juntar várias funções numa só para criar uma que faça o mesmo caminho de uma maneira mais rápida. Tudo bem? Então, vamos lá. Sobre a função composta, as notações, como você viu ali no item anterior, você pode escrever assim, f bolinha g. Alguns lugares colocam f bolinha g dx, tá? Como está escrito aqui. Ou é mais comum até na UEPG eles gostam muito de representar com essa forma aqui, ó, f de g de x. Essa é a forma que a UEPG gosta de trabalhar mais. Mas já apareceu f bolinha de g também aqui, f bolinha g de x, já apareceu, e tudo é a mesma coisa, é função composta. Nesse primeiro caso, eu estou colocando a g dentro da f, tá? No segundo caso, que é g de f de x, eu estou colocando a f dentro da g, então vai depender da situação, tá? Se o g está dentro, então eu estou colocando o g dentro da f. Se o f está dentro, eu estou colocando a f dentro da g, tá? Que ficaria g bolinha f de x. E eu posso compor, inclusive, uma função com ela mesma. F de x, eu estou compondo a função f com a própria função f. Estou colocando ela dentro dela mesma. Gera essa função aqui, f bolinha f de x. A famosa função FOF. Né? Tudo bem? Bom, vamos ver em exemplos, então, como a gente poderia resolver um exercício de função composta. Se a função f de x igual a 2x mais 1 e a função g de x igual a 4x mais 3. Eu quero determinar a função f de g de x. Como que eu faço para determinar a função f de g de x? Eu vou colocar esse dado aqui para cima, né? Então, deixa eu apagar essa parte para não me atrapalhar, né? Tá? Também vou apagar esse pinhazinho aqui, mas isso aqui não vai atrapalhar mais. Tá? Então, se eu quero trabalhar com a função f de g de x, o que eu faço? Essa é a função f de x. F de x igual a 2x mais 1. Aí eu venho aqui nessa função e apago o x. Apago o x, eu tiro fora o x ali de dentro do parênteses e depois apago o x também na função, 2x mais 1. E vou substituir esse x pela função g de x. Então eu vou colocar aqui no lugar desse x que tinha a função g de x aqui, tá certo? Coloco a função g de x no lugar da função do x que eu tinha aqui anterior. Então eu tiro o x aqui, ó, tá vendo? Ó? Tiro o x daqui e coloco a g de x no lugar do x. Tudo bem? Só que eu sei quem é a g de x. Quem que é a g de x? G de x não é 4x menos 3? Então, eu vou pegar nossa função aqui e substituir o g de x por 4x menos 3, colocando em vermelho para que você entenda bem. Ó. Tirei o x e coloquei g de x no lugar. Como o g de x é 4x menos 3, então fica 2 vezes o 4x menos 3 mais 1. Aí, o que eu faço? Termino de desenvolver, né? Multiplico 2 por 4x, 8x, e o 2 por menos 3, menos 6. Menos 6 mais 1 é 5. Então, a função composta f de g de x é 8x menos 5. Eu juntei as funções f e g numa só. Se eu quero a f de g de x, eu vou colocar a g dentro da função f. E uso essas ferramentas para substituir. Tá certo? Se você pensar bem, é bem simples para fazer. É colocar uma função na outra, apagar o x e colocar a função que fica por dentro no lugar deste x, como nesse exemplo desse exercício. Então, é uma situação até bem tranquila para você montar a função composta. É uma coisa que aparece muito nas provas da UEPG, por exemplo, tá? Eles colocam muito na prova específica e de vez em quando aparece alguma coisa de função composta na prova geral mesmo. Tudo bem? Beleza. Então, vamos treinar mais um pouquinho, né? Aqui eu tenho duas funções, ó. A função f de x é x mais 3 e a função g de x é 2x menos 1. E eu quero calcular o valor de f de g de 5. Veja bem, não é para você, nesse caso, montar a fórmula da composta. Eu quero o valor numérico da função composta. Então, há duas maneiras de resolver esse exercício. Uma maneira é você montar a fórmula da composta e depois
quando você tem a fórmula composta, substitui o x por 5. E a outra maneira é calculando só valores numéricos, não precisa nem montar a fórmula da composta. Tá? Vamos ver então esse primeiro modo, como é que a gente vai resolver. Vou obter primeiramente a função f de g de x. Como no exercício anterior, eu coloco aqui a função f de x, apago o x, tá certo, da função, e substituo o x por g de x. Como g de x vale 2x menos 1, então eu coloco 2x menos 1 mais 3, menos 1 mais 3 é 2, então a função f de g de x fica 2x mais 2. Beleza? Então aqui primeiro eu montei a fórmula da composta da f de g de x. Tranquilo? E agora eu calculo o f de g de 5. f de g de 5 eu substituo na função f de x, f de g de x, o x por 5. 2 vezes 5 vai dar 10, 10 mais 2 vai dar 2. Então, essa é a primeira forma, que eu não indico nesse caso. Se ele quer calcular o valor numérico, não precisa obter a fórmula da função composta e aí substituir o valor numérico no final. Você pode fazer o seguinte, vamos ver o segundo modo, que eu acho mais interessante para esse tipo de exercício, quando é valor numérico de função composta. Então, nesse caso, em primeiro lugar, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como eu quero calcular o f de g de 5, a primeira coisa a fazer é calcular o g de 5. Pegar a função g, está por dentro, e substituir o x por 5. Então, fica g de 5 igual a 2 vezes 5 menos 1, e 5, 10 menos 1, 9. Então, g de 5 é igual a 9, tá certo? Então, calcular f de g de 5 é a mesma coisa que calcular o f de 9. Já que g de 5, ó, g de 5 é igual a 9. Então, o calcular o f de g de 5 é a mesma coisa que calcular o f de 9. Então, você coloca f de 9 igual na função f, o x substitui por 9, 9 mais 3, 12. O f de 9 é a mesma coisa que o f de g de 5. Só que é mais rápido de fazer assim, você não precisou montar a fórmula da função composta. Então, se eu quero calcular o valor numérico de uma função composta, eu ajo dessa forma. Fica mais fácil para você resolver o exercício. Tudo bem? Muito bem, vamos para uma terceira questão. Nessa questão, você tem f de x igual a 2x mais 3, g de x igual a x menos 5 e h de x igual a 3x menos 1. Tá certo? Tem três funções. Muito bem, o que eu quero nesse exercício? Calcular f de g de h de 3. Tá certo? Então, eu vou usar aqui o segundo método. Tá? Não vou montar a função f de g de h primeiro, colocar essa função dentro da f, vai dar mais dor de cabeça. Então, o que eu faço nesse exercício? Eu vou calcular primeiro o h de 3, tá? Pega na função h, substitui o x por 3. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Então, h de 3 igual a 8. Então, calcular g de h de 3 é a mesma coisa que calcular o g de 8. Então, eu pego e substituo na função g o x por 8. g de 8 igual a 8 menos 5. g de 8 igual a 3. Tá certo? Então, o g de h de 3 é a mesma coisa, tá, que o g de 8. E o g de 8 deu 3. E agora eu pego esse valor e substituo na função f. Calcular f de g de h de 3 é a mesma coisa que calcular o f de 3. Então, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. É muito mais fácil fazer esse exercício usando o segundo método, no segundo módulo do que o primeiro módulo. Né? Ficou bem claro para você como é mais fácil de resolver o exercício desta forma. Tranquilo? Tá? Então, aí eu tenho uma função composta tripla, né? São três funções, valor numérico, calculo primeiro o valor de h de 3, pego esse resultado e jogo na função g, calculo o g de h de 3, que é o g de 8, pego esse resultado do g de h de 3, que é o g de 8, que deu 3, e jogo na função f. Então, f de g de h de 3 é a mesma coisa que o f de 3. E aí eu calculo o valor que deu 9. Tá? Ficou muito mais fácil resolver esse exercício desta forma. Tranquilo, gente? Beleza? Joia. Então, portanto, f de g de h de 3 deu 9. Tá? Vamos em frente. Exercício 4. Ó. Sendo f de x igual a x mais 2 e a função f de g de x igual a 2x mais 3, então g de x igual a quanto? Então, nesse exercício, repare que você tem a função que está por fora, f, e eu tenho a função composta de f com g, mas eu não tenho a função g. E eu quero achar g. Como é que eu faço nesse caso? Bom,
Começando da mesma forma que os exercícios anteriores. f de x igual a x mais 2, vai tirar o x, né? E no lugar do x você vai colocar g de x. Está em vermelho ali. Tudo bem? Tá, mas aí justamente eu não tenho a função g, certo? Você não tem a função g, mas você tem a função f de g. E a função f de g vale quanto? 2x menos 3. Então eu vou colocar 2x menos 3 no lugar do f de g de x. Então fica 2x menos 3 igual a g de x mais 2. E aí, como eu quero calcular a função g de x, basta passar o 2 para o primeiro membro. Então, menos 3 com menos 2, a função g de x vai dar igual a 2x menos 5. Então, é bem fácil também fazer esse exercício quando eu quero achar a função que está por dentro, né? Eu tenho a que está por fora, eu tenho a composta de f com g, mas eu quero achar a função que está por dentro de g de x. Então, o procedimento inicial é o mesmo, tá? E o que muda depois no exercício é justamente que você vai deixar o g de x ali e vai substituir o f de g de x pela função que ele já forneceu para você. Então, essa é a maneira de resolver esse tipo de exercício quando você quer achar uma função, a função que está por dentro que você não tem. Tranquilo? Beleza? Então, é um exercício bem... né? Bom, o exercício número 5 diz assim, ó, considere a função g de x igual logaritmo de x menos 1, a base é 10. Então, é correto afirmar que, vamos ver aqui, no item 1, o domínio da função g é o conjunto x que pertence a R, tal que x é maior ou igual a 1. Gente, é uma função logarítmica, então vamos voltar aquele começo da aula, né? G de x igual a logaritmo na base 10 de x menos 1. A base já é um número maior que 0 e diferente de 1. A base é 10. Então, basta que o x menos 1 seja um número maior que 0, certo? Que é o antilogaritmo, ele tem que ser maior que 0. Portanto, o x tem que ser um número maior que 1. Mas, reparem que esse valor é falso. Por que falso, professor? Porque tem o igual aqui, que é maior ou igual. E a resposta só tem maior. Porque não é maior ou igual a 0, é só maior que 0. Então, é uma pegadinha clássica, né? Ele colocou aquele maior ou igual para confundir. Você chega aqui no x maior que 1, você marca a verdadeira. Cuidado! Maior que 1 é diferente de maior ou igual a 1, tá? Ali eu estou incluindo 1. E na resposta que a gente acabou de observar, a gente não está incluindo 1. Tá? Então, um item bem fácil esse exercício. Tá? Só pegar o antilogaritmo e fazer maior que 0. Nesse caso, é uma inequação do primeiro grau bem simples para resolver. Mas acabou ficando falso por conta de não ter o igual embaixo. E na definição, no começo do logaritmo, né, na condição de existência, tem que ser maior que 0. Nunca maior ou igual a 0. Só maior que 0. Tá? Próximo item aqui, então, seja as funções f e g funções de R em R definidas por a função f de x é menos x mais 3 e a g de x é x ao quadrado menos 1. Vamos lá, vamos ao cálculo. Calcule o valor de g de f de 1. Ora, gente, nesse caso, o que eu faço? Primeiro eu calculo f de 1, tá? F de 1 vai ser igual a quanto? Menos 1 mais 3, que dá 2. Então, o f de 1 é igual a 2. Aí, calcular o g de f de 1 é a mesma coisa. Calcular o f de 1 vale quanto? 2. Para calcular o g de 2, você substitui o x por 2, 2 ao quadrado menos 1. Então, vai dar o g de 2, que é o g de f de 1, 3. Né? Como a gente já tinha analisado, eu tinha marcado ali em cima direto o valor da resposta. E g de f de 1 deu realmente 3. Tá certo, galera? Beleza esse exercício? Ficou alguma dúvida? Tem que fazer os exercícios lá na apostila, tá? Não esqueçam. Tem as atividades para vocês fazerem da aula número 5 da matemática A, tem que fazer todos os exercícios, alguns testes, depois eu coloco o gabarito das atividades para vocês conferirem, mas façam os testes também, são importantes que vocês estudem os testes, para que você possa, então, saber bem a matéria. Tem que fazer, tem que exercitar. Fazer as atividades, pelo menos, é um ou outro teste que você conseguir. Qualquer dúvida, posta aqui no Classroom, que eu tiro as dúvidas para vocês, né? A gente ajuda vocês aí para sanar todas as possíveis dúvidas que vocês possam ter. Tá bom, galera? Isso aí.